Se você chega aqui nesse vídeo uma pessoa completamente ansiosa, mas às vezes não é nem ansiosa porque você quer que algo aconteça logo, mas sim porque você vê as coisas saindo do seu controle. Você faz o certo, você faz o que é justo, você faz o que é direito, só que mesmo assim, você vê que as coisas estão dando errado, você vê que as coisas saíram do seu controle, e então você está mergulhado numa profunda ansiedade. Olha, se você der ouvidos à voz da palavra de Deus, no final desse vídeo você vai ser uma pessoa completamente diferente. A ideia não é que você saia daqui melhor, mas diferente, com a sua situação completamente transformada. Olha só, preste atenção no que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 9. Deus diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos aqui e Deus está aqui. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus estão aqui e os nossos aqui. Ou seja, Deus, ele tem uma visão mais ampla. Deus, ele sabe das coisas que nós não sabemos. Deus, ele tem uma visão melhor do que a nossa. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. Então, às vezes você está focado no hoje, você vê as coisas acontecerem hoje e você pensa que é o fim, você pensa que acabou, você pensa que não tem mais jeito, porque você está olhando para a situação hoje, a situação de agora. Só que Deus, ele não olha assim. Enquanto o ser humano, ele olha no que está à frente dele, Deus, ele tem uma visão mais ampla, Deus, ele tem os pensamentos mais altos, ou seja, ele olha a situação como um todo. E ainda que pareça que é o fim, que já deu tudo errado, que não tem mais jeito, que vai dar tudo errado, Deus, ele pode e ele faz o contrário. Deus, ele muda as situações. Deus, ele pode fazer isso. Então, se você vê que as coisas saíram do seu controle, você está ansioso, você está ansiosa por causa disso, não perca sua paz por conta disso. Não perca sua paz olhando somente para o que está diante de você, para o que você vê, para o que os seus olhos veem hoje. Mas creia nessa palavra que o próprio Deus disse, que os pensamentos, os caminhos dele são mais altos. Deus, ele vê tudo de forma mais ampla. E eu vou te mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que nem tudo que acontece hoje, na hora, é o fim, mas que Deus pode usar a situação para um bem maior no futuro. E eu vou usar como exemplo a própria igreja, a igreja primitiva. No início, antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, você sabe que ele era Saulo, um perseguidor da igreja. E Saulo perseguia, matava, assolava a igreja. E isso levou a igreja a se dispersar. Por conta dessa tremenda perseguição que Saulo fazia contra a igreja precisou sair de Jerusalém e ir para outros cantos, porque se eles ficassem em Jerusalém, eles seriam mortos, seriam presos, seria o fim da vida deles. E se eles olhassem aquilo na forma ali que eles viam na hora, a situação saiu do controle deles. Ali presencialmente, no que eles viam na hora, estava tudo dando errado, tudo tinha acabado, eles tiveram que ir embora, então as coisas saíram do controle. Só que mesmo naquela situação, Deus promoveu um bem através daquilo. No versículo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Percebeu? Eles saíram de Jerusalém por conta de um problema, uma situação ruim, só que através deles, por conta daquela saída deles de Jerusalém, eles puderam anunciar a palavra de Deus em outros lugares. E eu sugiro que você leia esse livro, esse capítulo 8. Se você for ver, por conta daquilo, a palavra de Deus ela foi pregada, foi divulgada. Muitas pessoas receberam a palavra de Deus por conta daquilo.
Ou seja, se eles olhassem para aquilo que aconteceu na hora, seria o fim. Só que Deus usou aquela situação ruim, aquela situação que o próprio Satanás ele estava ali maltratando, assolando a igreja. Deus usou aquela situação para promover um bem, para promover algo ainda maior. Não quer dizer que Deus ele promoveu aquela situação que Saulo fazia. Não quer dizer que Deus ele promovia a perseguição, que Deus promovia aquela situação ruim. Assim também, se você passa por injustiça, situações ruins, não quer dizer que é Deus que está colocando isso no seu caminho. Só que Deus, ele tendo uma visão mais ampla, os caminhos dele sendo mais altos, Deus, ele pode e vai usar essa situação para fazer algo ainda maior, algo ainda melhor. Então, trazendo para o assunto inicial, se você é uma pessoa que se encontra ansiosa por conta de alguma situação, essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira. E Deus diz que Ele está sobre tudo. Então, ainda que você não esteja vendo saída, solução agora, e isso te leva à ansiedade, a crises de ansiedade, saiba que, ainda que você não consiga controlar, Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele tem cuidado de tudo. Não quer dizer que Deus abandonou você. Não quer dizer que vai tudo continuar assim, desse jeito. Não quer dizer que é o fim. Não quer dizer que já deu tudo errado, mas confie em Deus, confie na grandeza de Deus, porque na medida que você confia nele, na medida que você se entrega a ele, que você se rende a ele, então você vai percebendo que Deus ele trabalha, que Deus ele age em favor dos justos, que Deus ele sempre cuida de tudo. Para encerrarmos, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele tem cuidado de nós. A prova disso é que você está aí hoje. Se você está aí até hoje, é porque até aqui Deus ele te ajudou, até aqui Deus te sustentou, até aqui Deus te deu condições para você estar aí. E por que ele não estaria com você nessa situação que você passa? Deus ele está com você. Lance as suas ansiedades a Ele. Lance toda a sua vida a Ele. Se entregue completamente a Jesus. Entregue os seus pensamentos para Ele. Deus, Ele cuida de você. E Deus, Ele vai te surpreender. Fique em espírito. Fique em espírito, porque quando talvez você menos esperar, Deus, Ele vai surpreender você. Deus, Ele vai mostrar que Ele nunca te abandonou, mas que Ele estava preparando tudo da maneira que Ele desejava. Porque, como Ele disse, os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Se você gostou desse vídeo, clique no botão do like e assim você contribui para que ele também venha alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito, eu te convido a inscrever-se no canal, ativar o sino de notificações e assim você receberá os próximos vídeos, as próximas mensagens de fé que aqui forem postadas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz dele que excede todo e qualquer entendimento. Em nome de Jesus Cristo, amém.